Tudo bem, pessoal? Voltando. O que houve, irmão? Vamos lá. Já estou sabendo onde eu parei, agora voltando. Vamos lá, voltando. Fiquem tranquilos, nós com todos esses problemas de internet, etc., vamos dar conta do recado. Por enquanto, eu estou aguardando vocês retomarem os ritmos, etc. Então, para a gente até conter o afã das mensagens, me diga o seguinte, rapidinho, quem está entendendo o método? Quem está entendendo o método? Agora é para falar. Vamos lá, quem está entendendo o método, quem acha que está conseguindo compreender o método, qualquer coisa, coloca dedão para cima. Quem está conseguindo, tá achando válido o vídeo, pessoal, mesmo com todos esses problemas tecnológicos, isso daqui uns meses, ou talvez daqui um ano, esse Periscope vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós é que estamos tendo que enfrentar todos esses problemas. Tranquilo? Parece que tá tudo ótimo, joia, tranquilo. Tá sendo válido esse vídeo aqui, terça-feira, 10 e pouco da noite, nós estamos batendo papo. Tá sendo tranquilo? Coraçõezinhos, cadê? 871 pessoas, vamos prosseguindo. Tá joia? Podemos prosseguir? Então, olha, eu vou prosseguir depois que vocês pararem as mensagens. Então, vamos parar as mensagens para eu prosseguir. Vamos parando as mensagens, então. Aí, já estamos com 904 pessoas. Eu já fui ver o vídeo anterior. O vídeo anterior teve mais de 2.700 acessos. 2.700 acessos. Então, nós vamos ter que lidar com essa quantidade de acessos e a nossa tecnologia. Isso, vamos parando as mensagens, os corações continuam. Eu só percebi que travou, porque o coração parou de bater. Então o coração tem que continuar. Esse péssimo aqui, ó, Amanda, o que é péssimo? Não entendi. Você não gostou do método, não está gostando do vídeo. Depois tem que explicar pra gente o que não agradou a nossa aluna Amanda. Aqui nós também estamos sujeitos a críticas, né? As críticas são muito bem-vindas. Bom, mas vamos lá. Tá tudo tranquilo? Coração batendo. Então vamos lá. Quem acha que tá travando, etc, tal, quem acha que tá travando, não precisa mandar tá travando. Eu percebo se travou geral, caso os corações parem de bater. Às vezes trava só para você e não trava para mim. Por isso que o vídeo vai ficar disponível 24 horas, tá bom? Então fica tranquilo. Tá? Então não precisa falar, travou. Às vezes travou só para você. Eu só vou parar de falar a hora que eu perceber que não bate mais coração aqui, tá bom? Então vamos lá. Em resumo, tem que resumir o que foi dito. Você vai estudar uma matéria. Lembrando que esse método só serve para as 8 principais matérias: penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. Você vai estudar essas matérias, resumindo as várias páginas em 2 ou 3 perguntas. Isso significa que se seu livro tem 500 páginas, você vai ter mais ou menos, no final da leitura desse livro, umas 1.500 perguntas. Essas perguntas você vai colocando num caderno. Tá aqui, ó, você vai fazer um caderno e esse caderno ele vai ser chamado de Caderno de Perguntas de Penal. Aí você vai ter um outro caderno, Cadernos de Perguntas de Processo Penal, Cadernos de Perguntas de Civil e por aí vai. Esse caderno é importante, esse caderno vai ser um dos seus principais instrumentos de estudos. Tá ok? O que você vai fazer? Se você dividiu direito penal em dias, eu vou estudar direito penal e eu acredito que eu vou conseguir ler todo o direito penal em 50 dias, 40 dias, vamos imaginar, 40 dias. Quando você estuda o dia 1, você vai ter um número X de questões. Quando você estiver no dia 2 de penal, estou falando de penal como eu poderia estar falando de civil, processo civil, etc. Quando você estiver no dia 2, antes de você continuar estudando as matérias, você vai rever as perguntas do dia 1. Quando você estiver no dia 3, você vai rever as perguntas do caderno de questões dos dias 2 e dia 1º. Quando você estiver no dia 4, você vai rever as perguntas dos dias 3, 2 e 1.
Tá certo que depois de um tempo, você não vai ficar voltando muito. Você vai voltar nos 10 dias anteriores, nos 8 dias anteriores. Mas é importante você ficar voltando, porque é uma forma de você revisar, lendo perguntas e tendo certeza que você sabe a resposta. Se você sabe a resposta, você não precisa ler aquela página outra vez. Se você não sabe a resposta, leia aquele ponto em que está a resposta. E caso você erre 2 vezes a mesma pergunta, você precisa de um outro caderno, chamado caderno do erro. Aí você vai ter assim, ó, direito penal, caderno do erro. É a segunda vez que eu leio essa pergunta e não sei a resposta. Então essa pergunta merece ser colocada no caderno do erro com a resposta. O caderno de perguntas só tem as perguntas, não tem as respostas. Só tem aonde estão as respostas. No caderno do erro, eu tenho redigida a pergunta e a sua resposta. Conseguiu compreender isso? Esse caderno do erro, ele traz os seus pontos fracos. Depois que você estudou as 8 principais matérias, você vai perceber que você tem o quê? Você tem, para cada uma das 8 principais matérias, o livro que você estudou. Você tem um caderno de questões sem as respostas. E você tem o caderno do erro. Você vai perceber que vai conseguir rever essa matéria. Um livro de 500, 600, 900 páginas, você vai conseguir rever lendo somente as perguntas e parando naquelas que você não sabe a resposta, você vai conseguir rever uma matéria de 900 páginas em 3 dias. 3 dias, 2, 3 dias. Você, como eu disse no primeiro vídeo, pode até perder um tempo nesse método. No comecinho pode até parecer que você está perdendo mais tempo. Mas depois, quando você tiver construído todo esse arcabouço de estudo, quando você tiver para cada uma das matérias, o livro que você estudou, o seu caderno de questões e o caderno do erro, ninguém te segura, você arrebentou. Você vai chegar perto de uma prova que dá aquele desespero e você acha que tem que rever tudo e não vai dar tempo, você, em 2, 3 semanas, vai conseguir rever todo o edital por meio de perguntas. E o mais interessante é que, não raras vezes, a pergunta que você construiu no seu caderno de questões vai coincidir com a pergunta da sua prova. Ou você acha que o seu examinador retira as perguntas como? Ele inventa? Não, ele está lendo o livro. Você vai falar, nossa, essa pergunta que me fizeram, meu Deus, é exatamente a pergunta que eu tenho no meu caderno de questões. Vejam, estão perguntando sobre o tempo, etc. Repito, vai demorar mais se você comparar com aquele candidato que só está lendo e grifando. É claro que o seu método vai demorar mais no começo. Mas aquele candidato que está lendo, grifando ou fazendo resumos, quando chegar perto da prova, ele não tem instrumentos tão importantes de revisão como você. Como eu disse no primeiro vídeo, você pode até dar 2 passos para trás no começo, mas quando você terminar esse método, você está a 100 quilômetros na frente. Compreendeu? Pessoal, você vai fazer esse método não em todas as matérias do edital, somente nas 8 principais, seguindo o seu livro de doutrina, o livro de doutrina que você escolheu. Quem tem meus livros, Penal Geral, Penal Especial e Código para Concurso, agora consegue perceber por que meu livro tem muita pergunta e resposta. Por que meu livro de Penal Geral e Penal Especial, ele tem também um índice de perguntas? Vocês já repararam nisso? Aí estão me perguntando, Rogério, se eu tenho que fazer esse método nas 8 principais matérias, nas 8 matérias eu faço o quê? As outras matérias, elas não têm o mesmo peso no concurso, não tem o mesmo peso no concurso. Então, você pode até estudar de outro modo, ou grifando. Se você quiser fazer esse método com outras matérias, ótimo. Eu acho que não precisa. As outras matérias você pode até grifar, etc. Como eu disse,
esse método, ele serve para todas as fases. Agora, Rogério, eu fico lendo lei seca. Até minha analista de promotoria hoje, a Dani, ela falou, Rogério, estudar lei seca é muito chato. Claro que é muito chato, porque muita gente acha que se estuda a lei seca lendo a lei seca. E vamos e convenhamos, você está se enganando. Quem falou que você está estudando lendo as leis secas? Você finge que está entendendo o que está lendo. Você finge que está entendendo. Você acredita que vai lembrar daquilo. Eu não acho um método eficaz. O que eu acho interessante você fazer é, de posse de uma lei seca, você fazer anotações. E eu trouxe aqui para vocês uma Constituição Federal que eu utilizei quando eu estudava. Eu vou até mudar a câmera aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, tá aqui, ó. Essa é a Constituição Federal que eu estudava. Vejam que ela está atualizada até 97. Eu prestei concurso em 99. Na minha época, como que eu atualizava isso aqui, ó? Então, eu tinha na Constituição Federal, veja que interessante, eu tinha anotações até mesmo no índice da Constituição, ó. Eu destacava assuntos importantíssimos aqui, ó. Essa é a Constituição que eu utilizei no meu estudo. É uma forma de estudar a lei seca. Vocês estão vendo que o índice da minha Constituição, ele tem anotações. Vejam quantos clipes eu tinha na Constituição. Olha, eu anotava a minha prova, eu estudava a lei seca, mas fazendo observações, eu ia lembrando daquilo que eu ia estudando, que eu já tinha estudado, e eu ia comentando. Eu lia a lei seca, e lendo a lei seca eu grifava pontos interessantes e destacava temas. Olha só, aí sim eu estou estudando a lei seca. Aqui sim, ó. Isso aqui eu fazia sem ler nada. Eu ia lendo a lei seca, lembrando de assuntos da doutrina, e eu ia colocando. Olha só minha Constituição, como ficou. Ó. Isso é estudar a lei seca. Você grifa, faz anotações, sem ler nada. Você está tirando da sua cabeça, do que você já tem memorizado. Tá vendo? Ó, olha só o que eu usava, até post-it. Tá vendo? Até post-it. E eu colocava muitas vezes jurisprudência. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo aproximar uma aqui. A letra é horrível, né? Olha que interessante. Quanto post-it, quanta... Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante. Tá bom? Então eu consigo mostrar. Ó, às vezes os comentários eram tão grandes que eu colocava assim, olha. Vejam só, eu fazia quase que uma dissertação explicando e colocava na minha Constituição. Com clipes, etc. Perceberam? Isso é estudar a lei seca. Isso é estudar a lei seca. Você não simplesmente lê a lei seca. Você trabalha na lei seca com aquilo que você já estudou. Aí sim, aí é o método eficiente. Com relação à jurisprudência. Rogério, como é que eu estudo jurisprudência? Eu sempre aconselho, nas 8 principais matérias, você estudar por um livro de doutrina e um código comentado com jurisprudência. Tá ok? Então vejam, eu sempre... Aqui até me perguntaram agora, importante. As cores aqui não tem muito significado, não. Eu já falei para vocês que quando eu grifava meus livros, eles têm significado. Eu grifava em amarelo o que era importante, eu grifava em verde o que tinha de divergência, eu grifava em azul jurisprudência sedimentada e eu grifava em laranja exceções. Então, os meus grifos, lá, tudo que eu grifava, isso tinha um significado. Aqui não, tá ok? Agora, preste atenção, pessoal. Olha só que importante, preste atenção. Eu até peço para vocês, espera um pouquinho para eu não me distrair. Eu estava falando disso. Jurisprudência. Eu sempre recomendo que você estude, repito, um livro de doutrina e um código, seja código penal, processo penal, civil, um CPC, uma Constituição Federal,
comentada com jurisprudência. Pronto, aí matou. Se você está estudando para o livro de doutrina, mais uma legislação comentada com jurisprudência, acabou. O seu estudo está completo. O seu estudo está completo. O que eu acrescentei no meu estudo? Domingo sim, domingo não. Eu não lembro se era todos os domingos. Eu nem lembro. Eu nem lembro se eram todos os domingos. Deixa eu ver, minha esposa lembra, vocês já vão entender por que minha esposa lembra disso. Eram todos os domingos que fazia simulado? Então, olha só, minha esposa lembrou aqui. Por quê? Ah, você mandou? Não vi. A minha esposa está assistindo e está participando. Às vezes você vê ela comentando aqui. Quer ver? Deixa só minha esposa comentar. Comenta alguma coisa assim, vamos ver se você consegue comentar. Vamos ver se minha esposa como é que ela está me ajudando a gravar esse vídeo aqui para vocês. Ela está me ajudando. Você consegue comentar alguma coisa? Vamos ver se ela consegue. Ai, mostra a sua esposa. Não dá, porque a esposa para aparecer sabe como é que é, né? Ela quer ir no cabeleireiro, etc. Não é isso, amor? Não aparece assim, igual eu. Tô fodido aqui, trabalhei o dia inteiro, tô detonado, mas tô com a cara aqui. Ela não. Ela tem que ir no cabeleireiro, o cacete e tal. Vamos ver. Não tá entrando. Mas minha esposa está me ajudando a gravar o vídeo e eu lembrei do seguinte, preste atenção. Eu não lembrava se era domingo sim, domingo não. Ela tá me lembrando que eram todos os domingos. Eu, em casa de domingo, porque veja bem, domingo é aquele dia morto. Eu não estudava fim de semana, mas de domingo, sabe aquele domingão à noite que você escuta o Fantástico, fala, ai meu Deus, vai começar tudo outra vez, sabe aquilo? Pois é. Eu fazia simulado. Como que eu fazia simulado? Eu comprei um livro na minha época não tinha essa história de revisar, livro com perguntas e respostas, etc, questões comentadas, tal, não tinha. Então o que eu fazia? Eu tinha um livro com todas as provas que já tinham sido feitas em concursos do MP, magistratura e polícias e procuradorias. Tá ok? Esse livro que só tinha as perguntas e o gabarito, não tinha a resolução da pergunta. Tinha a pergunta, a prova objetiva e o gabarito, só. Eu dei para minha esposa, na minha época de estudos, minha noiva. E o que minha esposa fazia? Ela fazia um simulado para mim. E ela ficava com o livro e o seu gabarito, ficava com ela. Ela me dava o simulado, eu ia para minha casa de domingo, tal, acabou o namoro, fim de semana, ia para minha casa domingo. E em casa, no meu quarto, eu fazia o simulado, inclusive cronometrando quanto tempo eu demorava para responder cada pergunta. Quanto tempo eu estava demorando, isso é importante. Depois que eu fazia o simulado, eu ligava para ela me dar o gabarito. E eu ia avaliando a minha evolução. Eu treinando simulados em casa, eu ia detectando o seguinte, poxa, todo simulado eu estou indo mal em tal assunto de processo civil. Eu tenho que caprichar nesse assunto. Pô, todo simulado eu estou indo muito mal em tal assunto de constitucional. Eu tenho que melhorar esse assunto. Ó, todos os simulados eu estou detonando em tal tema. Então eu já sabia que aquele tema eu estava tranquilo. Vocês entenderam? Então eu acrescentava esse método de estudos uma vez por semana, pode ser até de forma mais espaçada, de 15 em 15 dias, simulados. Claro, não eram 100 perguntas, porque eu não ia ficar 4 horas fazendo. Eu fazia, por exemplo, um simulado com 20 perguntas. E se eu tinha 4 horas para fazer 100 perguntas, 20 perguntas eu tinha menos tempo, eu cronometrava quanto que eu demorava e com isso eu fazia essa regrinha matemática e sabia se eu estava ou não obedecendo o tempo que eu teria na prova. Então não era um simulado com 100 perguntas, simulado com 20 perguntas. Eu pegava as 8 principais matérias e colocava, por exemplo, 3 perguntas de cada uma. Só 3 perguntas de cada uma. Mas todos os fins de semana eu fazia um simulado. Um simulado, na verdade, quem fazia era minha esposa, ela fazia. E eu não imaginava o que ela ia colocar nesse simulado. Isso me ajudou bastante. E foi graças a esses simulados, agora vocês estão entendendo também, como nasceu o livro Revisaço da editora Juspódio. O livro Revisaço da editora Juspódio é para facilitar a vida de vocês, facilidade que eu não tive, porque eu tinha, repito, um livro com as perguntas e o gabarito, sem explicar por que o gabarito era aquele. E não raras vezes o gabarito estava errado.
Agora, o revisaço, ele traz as perguntas, por que a alternativa A, B, C estão erradas, por que a D está certa e dicas, pronto. Então, tudo isso que eu estou fazendo em termos de livros para vocês percebam, tem muito a ver com a época que eu estudava. Então, o livro de doutrina que eu escrevi para vocês, ele tem índice de perguntas. Por que ele tem índice de perguntas? Porque eu acho que o aluno tem que lembrar de uma página por meio de perguntas. Compreendeu? O Código Penal meu para concurso, por que ele tem perguntas? Por que ele tem jurisprudência? Por que ele tem perguntas escritas também? Porque eu acho que você tem que estudar para todas as fases. Compreendeu isso aqui? Joia? Então eu acho que eu consegui esclarecer bastante. Agora só respondendo o seguinte, ó. A Bárbara, ela no Facebook, primeiro ela disse que ia assistir, eu acredito que ela deva estar assistindo, e ela falou, gostaria de saber se eu quiser trocar o meu método de estudos, iniciar do zero, se eu quiser trocar o meu método de estudos, eu devo iniciar do zero ou eu continuo de onde eu parei? Veja, Bárbara, depende. Se você está quase, eu até diria o seguinte, Bárbara, se você já passou de 50% de estudos de uma determinada matéria, prossiga. Prossiga e depois, quando você for rever, faça esse método que eu estou te sugerindo. Se você ainda não chegou a 50%, eu sugiro começar outra vez por meio deste método. Por meio deste método. Entendeu, Bárbara? Então, um abraço para você, Bárbara. Bárbara Dal Ponte. Agora, o Renato Pereira me perguntou o seguinte. Olha só. Prova oral, eu já vou até comentar uma coisa de prova oral. Ó. O Renato Pereira falou, Rogério, muito obrigado, já utilizo esse método que você fala, posso dizer sim que funciona, olha que interessante, então o Renato já trabalha com esse método e é testemunha de que funciona. A minha dúvida é como revisar a legislação, se posso, olha só, a legislação eu acabei de mostrar para você, Renato Pereira, como é que eu estudava a lei seca. Eu estudava a lei seca, não simplesmente lendo a lei, mas enquanto eu estou lendo a lei seca, eu estou grifando o que eu sei que é importante e estou fazendo comentários meus. É quase que uma lei comentada por mim. Isso é estudar a lei seca. Fabiane Azevedo, professor, às vezes a transmissão já está cheia, a gente não consegue entrar e fazer perguntas, só para registrar, porque o seu periscope bomba, olha que legal. Joia. Então, a Fabiana, na verdade, acho que não fez perguntas, ela fez uma intervenção legal. Que joia. Aqui muita gente reconhecendo que a lei seca é osso, e é osso mesmo. Não é fácil estudar a lei seca. É muito chato, é um tédio, é cansativo. Eu volto a dizer, você finge que está estudando e a lei seca finge que está entrando na sua cabeça e nada disso está acontecendo. Agora, se você lê a lei seca e fica anotando, vai detonar. Como conciliar todos esses métodos com um cursinho de carreiras jurídicas? Não tem problema nenhum. O curso preparatório é um instrumento a mais. É um instrumento a mais. Vejam, vocês não têm um mês para estudar, 2 meses para estudar. Quem quer passar em concursos de ponta, estudar é um investimento, infelizmente. Você tem que programar um estudo de pelo menos 1 ano. Então eu quero sugerir o seguinte para vocês. Nós estamos chegando no final do ano. 2016, ano novo. Nós temos um instrumento novo que é o Periscope. Eu estou adorando isso aqui, a gente está podendo bater papo. Eu sei o quanto isso está sendo interessante não só para mim como para vocês. Vamos colocar o seguinte, ó, 2016 é o ano para a gente detonar. Você vai fazer uma promessa que 2016 é o ano que você vai ser disciplinado nos seus estudos. Lá no CERS, nós estamos fazendo os melhores cursos online totalmente reformatados a partir de janeiro de 2016. Em 2016, nós vamos ter um curso no CERS semestral mais curto, específico para MP e magistratura estaduais. Então, calma, você não pode ter desespero, você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina. Aquele que estuda bem e com disciplina, ele vai fazer o trabalho uma vez só. Quem estuda mal e sem disciplina é aquele que está o tempo todo procurando novos métodos, aquele que está o tempo todo dizendo que agora vai. Não. Concurso é investimento. Saiba que você sentado ali, você está investindo. Entendeu? Legal? Endira fácil? Joia? Pessoal, não tem número de horas mínimo
nem número máximo de estudos. Eu estudava no máximo 8 horas por dia. No máximo 8 horas por dia. Às vezes 7, às vezes 6. Não estudava de fim de semana. Se era feriado, eu não estudava. Por quê? Porque eu tinha um estudo programado. Eu não estava estudando em cima da hora. Quem estuda em cima da hora, abriu o concurso, aí vai estudar, esse não tem fim de semana, esse tem que estudar mais de 8 horas, esse tem que correr atrás de prejuízo. Se você só estuda quando abre concurso, a sua realidade é outra. Você não tem fim de semana, você tem que estudar mais de 8 horas. Agora, se você se programou para estudar habitualmente, de forma disciplinada, você não tem que ter desespero. Antônio Scarance Fernandes, foi examinador de concurso 4 vezes. Ele falava o seguinte, quem estudar 4 horas por dia, estudar, não é ler. Não é ler. Ler não é estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra. Estudar, eu só passo da página 3 para a página 4 quando eu tiver certeza que eu entendi a página 3. Isso é estudar. Quem estuda 4 horas por dia, estudou muito. Segunda a sexta, 4 horas por dia, arrebentou. No estudo programado. Em cima da hora não dá, né? Mas se você programou o estudo 4 horas por dia, estudando, arrebentou. Arrebentou. Muitos alunos pediram para eu falar de fase oral. Vamos combinar o seguinte? Nós vamos fazer um vídeo só de fase oral. Pode ser? Só de fase oral. Vamos fazer um vídeo só a respeito de fase oral. Nós estamos aqui quase que 1 hora. 1 hora, vocês não acreditam o trabalho que é esse vídeo. Por que o trabalho? Porque eu mobilizei todo mundo aqui em casa. Minha esposa está acompanhando no celular dela, está lembrando como é que era a minha época de estudo, que às vezes nem eu lembro. Minha esposa está controlando meus 2 filhos para eles não fazerem barulho. E você não sabe o que é controlar os 2 filhos, Bruno e Sofia, para não fazerem barulho, né? Sofia adorou o Periscope. Ela tá aí, amor? Não, a Sofia não tá fazendo barulho porque dormiu. E o Bruno tá aí? O Bruno tá aí? Então a Sofia dormiu, veja que interessante, por isso que não tá tendo barulho. Bom, então eu quero agradecer vocês, eu volto no outro vídeo falando de prova oral. Me mandem no Facebook, no Twitter ou no Instagram o que vocês gostariam de conversar, sem ser aquelas dicas que eu sempre dou. Vocês estão vendo, todos os dias eu estou dando dicas de doutrina, jurisprudência, direito penal. Agora, dicas do que nós devemos comentar em bate-papos como esse. Mandem para mim dicas, tá bom? Obrigado outra vez pela atenção de vocês, quase 1 hora de vídeo. Nós já ultrapassamos 1,5 milhão de curtidas. Eu quero ver se até domingo vamos humilhar a concorrência. De que modo? 2 milhões de curtidas aqui no Periscope, tá bom? É muito legal conversar com vocês. Muito obrigado também pelo reconhecimento que estão fazendo aqui. E até um próximo encontro, pessoal. Abraço.